beleza? Voltamos aqui. Vamos lá. Certo? Então é o seguinte, vou começar logo pelo assunto globalização, que fica mais fácil da gente puxar aí para a geopolítica, certo? Gente, tenham em mente que globalização é todo um processo que envolve tecnologias, comunicação e meios de transporte e tudo mais, certo? Então, através disso aí, você vai ter todo um acesso a meios tecnológicos que vai acelerar essa integração a nível mundial, certo? Então, voltando aí especificamente para os assuntos de prova agora, você tem que essa globalização acelerou as relações e as trocas comerciais. Muito obrigado, produção, pela água. Então, o que é que vai acontecer? Né? Essa integração vai evoluir as trocas comerciais, as trocas financeiras e principalmente políticas entre os países, certo? O que vai afunilar mais as relações políticas. Uma dica aí pro pessoal da prova de história, por exemplo, é a questão da Guerra Fria, por exemplo. A Guerra Fria ele pega todo esse contexto de avanço muito rápido nos processos de comunicação e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem os avanços também em tecnologias bélicas, por exemplo, certo? E a evolução ela foi muito curta no período, ok? Então você tem, por exemplo, a corrida espacial, ela elevou e chegou a um novo patamar, por exemplo, para a questão dos meios de comunicação, porque a gente fica pensando assim, por que danado o homem foi bater na Lua? Por que danado o homem queria ir à Lua? Só para dizer que a Terra era azul? Não. A ideia era exatamente evoluir os meios de comunicação. Como eu sempre fixo em sala, né, com vocês, a, qual é o melhor canto de se observar a Terra? É fora da Terra, então é na atmosfera ou além da atmosfera. Então você tem que a corrida espacial elevou a globalização a um novo nível, a um nível de comunicação mundial e próximo do tempo real. Por exemplo, esse vídeo aqui, gravado ao vivo, por exemplo, é a prova disso. A gente está em comunicação em tempo real aqui, certo? Então, vamos seguir aqui, certo? Então, por que eu falei da globalização na Guerra Fria? Por que eu estou falando desse período da Guerra Fria? Porque foi exatamente nesse período que os avanços na geopolítica eles tomam um novo rumo e uma nova função, um novo papel, certo? E aí eu vou começar explicando para vocês exatamente nessa segunda parte o que é a geopolítica, né? A geopolítica vai ser uma área da geografia que estuda as relações de poder entre as nações, entre os países, ok? Então você tem assim, Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Qual era a relação de poder que existia? Existia uma relação de poder entre as potências daquela época. Primeira Guerra Mundial, você tem as potências europeias. Na Segunda Guerra Mundial, você já tem a fragmentação desse poder aí, indo ali mais para a América do Norte e depois chegando ali também já na Ásia também, por exemplo, com a questão do Japão e voltando também à disputa ali da Europa. Pós Segunda Guerra Mundial, você vai ter dois grandes poderes, né, que vai dividir o mundo. Você vai ter aí a questão soviética, da União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, e você vai ter a questão do lado do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E nisso você vai ter uma disputa de poder. Nem sempre essa disputa de poder, essa geopolítica, ela vai ser armada, certo? Muitas vezes essa questão ela vai ser uma questão mais diplomática, uma questão mais política em si, enraizado, ou muitas vezes vai além disso, como por exemplo os próprios Jogos Olímpicos durante a Guerra Fria, beleza? Então, chegamos aí, deixamos claro aí o que é a geopolítica, vai ser essa relação de poder que existe entre países e vai marcar a geografia, por isso que tem um nome geo. Ele não vai ser política em si, ele não vai ser a ação e a relação entre os países, não. Ele vai ser todo um aparato que existe político entre os países e que envolve o domínio de território, por isso que vai ter o nome geo, né? Que vai envolver a terra, vai envolver o espaço. Então, entender a geopolítica é entender o território e principalmente que existe uma nova geopolítica que floresce a partir da Segunda Guerra Mundial. Veja o quadro, certo, que a gente viu em sala de aula, né? O nascimento da geopolítica observado pelo menino. O menino representando o, os novos rumos
dessa geopolítica, o homem rompendo lá o ovo, né, que representa do planeta Terra, e saindo uma nova geopolítica, que é a geopolítica norte-americana. Exemplo, nós temos aí, por exemplo, a questão do Irã agora, há pouco tempo atrás a questão da Venezuela, aí rebobinando um pouco mais ainda, as intervenções diretas em vários países do Oriente Médio, o apoio da questão da Primavera Árabe, países que tiveram sucesso que tiveram sucesso em seus movimentos e países que não tiveram sucesso porque teve apoio lá de países que cortou a internet, que cortou redes sociais e que impediu que aquele movimento ganhasse forças o suficiente, certo? E a geopolítica ela pode ser no nível mundial e pode ser também no nível local. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisinha, por exemplo. Ah, por exemplo, você tem aqui a Palestina, por exemplo. Você tem aqui um livro, né? Sempre estou indicando um livro aqui para vocês. Então, nesse livro, um repórter ele vai narrar toda a geopolítica que existe em torno da Palestina. Por que, que a Palestina vai ser importante para palestinos e árabes e por que, que ela vai ser importante para judeus e europeus que vão apoiar essa causa. Aí você tem, por exemplo, a questão da Iugoslávia, a separação da Iugoslávia, né? A área de segurança Gorazde, também do mesmo autor, né? Joe Sacco, certo? E aí esses livros eles mostram exatamente o que é que essas áreas têm importante, por que as pessoas brigam por isso. Na questão da Palestina existe, né? Nesses dois casos, vamos dizer assim, não existe um recurso natural que leve a esse conflito, não. Existe uma questão cultural, de domínio, de história dos povos que diz: esse território é meu, esse território pertence ao meu povo. Não, mas o seu povo deixou essa terra há muito tempo, isso aqui pertence a um novo povo. Então nós chegamos a isso aí, certo? Como já falei aqui, por exemplo, Persépolis, né? Um livro que vai mostrar a Revolução Iraniana e como isso mudou a vida, a geopolítica, voltar na questão do Irã, a mudança política que levou a posição estratégica do Irã a outros lugares, certo? Então, percebam isso, certo? A geopolítica ela tem a ver com espaço, dominar espaço. Um exemplo bem claro aqui, você jogando War com seus amigos. Certo? Se você está jogando War com seus amigos, você está dominando espaços. Quando você coloca determinadas peças e quantidade de soldados e move suas tropas em determinadas áreas, é porque você está pensando o seguinte: seja para atacar, seja por recursos que ele oferece, ou por uma posição estratégica. Certo? Exatamente. A galera aí que fica lembrando aí das minhas indicações de livro, né, José? Um abraço aí para todos vocês. Certo? E se você caiu aqui de paraquedas, não sei se aqui está sendo uma live, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, isso aqui já foi gravado, certo? Então, mas fica à vontade de mandar suas dúvidas, a gente responde aqui no canal, certo? E aí, vamos voltar à última parte sobre a geopolítica para voltar à questão dos conflitos, certo? De como nascem os conflitos. Então, como eu estava explicando, a questão do tabuleiro, do War, de outros jogos de guerra que você quer jogar, determinados espaços eles são importantes, certo? Por uma posição estratégica, por uma posição de domínio de recursos e tudo mais, ou até mesmo por uma história e cultura do povo. E aí nós chegamos à parte dos conflitos. Como é que surgem os conflitos? Né? Os conflitos eles vão surgir a partir de interesses. Esses interesses eles podem ser um interesse cultural, ele pode ser um interesse político mesmo, ele pode ser um interesse por recursos que aquela área vem oferecer e até mesmo pela posição geográfica que essa região vai oferecer, tá ok? Então você vai ter aí, como posso dizer aqui, por exemplo, Amazônia. Como tava, agora há pouco nós tivemos uma briga, uma discussão até de certo modo infantil com relação à Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia ela tem recursos naturais que é importante para vários países. Por exemplo, por que a França interviu tanto? Lembre-se da Guiana Francesa, que recebe a água e o clima também depende muito da Amazônia, que tem parte da floresta amazônica na Guiana Francesa. Lembre-se de povos que precisam das águas do rio Amazonas também, e também da própria extração da floresta. E a gente também pode pegar o viés econômico. Pense assim, o que há de importante nessa floresta que pode ser explorado? Se a gente pegar a indústria farmacêutica, farmacológica, por exemplo, existem vários recursos lá, animais e vegetais, que podem ser utilizados para a indústria farmacêutica. Ou a questão mineral, por exemplo, que há embaixo em termos de riqueza mineral, certo? Então,
Quando se estuda geopolítica e conflitos, é importante você saber e se perguntar o que há de importante naquelas áreas, certo? Então, os conflitos eles podem ser estudados através do ponto de vista humano, certo? Então, você tem os impactos, quem são os atingidos pelos conflitos, qual o tipo de violência que está sendo usada. Lembre-se, os conflitos ele começa com um viés psicológico. Você tem que desmoralizar o inimigo, você tem que quebrar a visão do inimigo, do oponente, do rival, para que você tenha e ganhe apoio dos outros, beleza? Segundo viés, o viés de interesse. O que é que tem interessante lá? E aí a gente pode dividir isso em recursos naturais e a questão cultural, certo? Se for os recursos naturais, é o que há de riqueza, o que há de oferecer de riqueza. Exemplo, Oriente Médio é mais do que claro, óbvio, a questão do petróleo, do gás que existe lá na região, certo? Então, o petróleo é o principal foco de interesse, mas também existe uma posição geográfica. O Oriente Médio está em torno, né? Ele fica no meio de quê, professor? Ele fica no meio do Extremo Oriente, ele fica no meio da Europa, ele fica no meio da África. Se a gente compara, por exemplo, a minha mão aqui, a própria África, ou desculpa, o próprio Oriente Médio, você tem aqui, por exemplo, o caminho, a rota para a África, aqui abaixo, você tem um caminho, por exemplo, aqui para o leste, para o oeste europeu, para o leste europeu, pegando ali para a Rússia, e o extremo oriente aqui, já nessa área. Então, a região geograficamente é super importante, beleza? E aí, a partir disso aí, você também tem o terceiro conflito, que é realmente puramente ideológico, certo? Como, por exemplo, aconteceu durante a Guerra Fria, a ideologia de você provar e comprovar que a sua ideologia era maior do que as outras. Então, você tinha conflitos que iam desde a área dos esportes, por exemplo, nas Olimpíadas, a guerra espacial, uma guerra de... Eu preciso mostrar que a minha tecnologia ela é melhor, mais desenvolvida, ela é mais importante do que o do outro lado. E isso trouxe benefícios para todos nós, por exemplo. Novamente eu reforço aqui, você está assistindo aí onde quer que você esteja esse vídeo, tá ok? Vamos abrir aqui também, deixa eu ver mais algum tópico aqui, que a gente possa falar, qualquer coisa se você tiver dúvidas, a gente vai abrir aqui, eu vou abrir aqui o espaço para as dúvidas que estão sendo feitas aqui nesta live, tá ok? Vamos ver aqui. Então, geopolítica envolve necessariamente território, professor? Sim, envolve necessariamente território. Não é que seja somente o território. Não. Como eu falei agora há pouco, a Guerra Fria ela teve todo um viés lógico, um domínio econômico e interesse econômico por parte dos Estados Unidos e o interesse político também econômico, claro, uma economia diferente, bastante planificada e controlada, também do lado soviético. Beleza? Ah, vamos ver aqui o que mais. Globalização, certo? Período técnico, científico, informacional. Como ele ocorre hoje em dia? A globalização hoje em dia, ela vai ocorrer puramente por um viés econômico e cultural. Mas veja que o cultural ele está atrelado diretamente a um consumo. Por exemplo, determinadas bandas, vejam como artistas e os movimentos musicais, ele vem se moldando uma carreira mundial, internacional. Por exemplo, a cantora Anitta. Certo? A cantora Anitta, ela vem moldando a sua carreira por um viés mercadológico que é fora do país. Para a América Latina, quando ela vai cantar em espanhol, para a norte-americana, quando ela resolve cantar em inglês, e quando ela resolve se apresentar em inglês. Certo? Quando você tem, por exemplo, uma banda sul-coreana, vamos pegar aí o BTS que muitos falam, que ele vai cantar em inglês também, ele vai se apresentar em outras línguas, ok? Mais alguma dúvida? Vou deixar aqui mais algum tempinho. Qualquer coisa, inventa aqui alguma dúvida e vocês também podem pegar questões, certo, gente? Lembro também que esse assunto, para quem está fazendo Enem e está vendo isso aqui, é bastante importante, é um assunto que vez ou outra sempre cai. Globalização, quase certeza, tem uma média de 30% de chance de aparecer, assim como conflitos também. E os tipos de conflito aí já é algo mais isolado. Como faz tempo que não cai, por exemplo, a questão da Iugoslávia, a questão dos conflitos dos países que foram dominados pela União Soviética, indicaria bastante. Como indiquei agora, por exemplo, você tem a questão da Iugoslávia, algumas leituras, por exemplo, esse livro aqui você não vai encontrá-lo mais porque
a própria editora ela não produz mais a Conrad, eu acho que ela nem existe mais no mercado brasileiro, mas você pode realmente procurar e indicar aí. Para todos que estão me dando boa noite e tudo mais, através dessa live aqui, dou uma boa tarde, certo? Vamos aos destaques aqui, a Pedrinho, Ângela, meu amigo Yuri que entrou aqui também, Regina, Augusto, Rafael que também entrou e tudo mais. Todos que vocês que visitaram, não tiveram tempo, podem comentar aqui também através do vídeo do YouTube, certo? Lembrando vocês que eu vou, assim que encerrar aqui, temos mais 2 minutinhos aqui, encerro, jogo no YouTube, você pode acompanhar aí pelo canal Geo Daniel, tudo junto, Geo Daniel, espaço Medeiros, tá ok? Assim como tem aqui, só vai botar meu sobrenome, beleza? Então vocês podem acessar lá, fica essa dica aí para Enem e principalmente o pessoal que vai fazer a avaliação no nono ano com relação a isso. Tá ok, galera? Então, vamos ver aqui. São só mais pedidos para solicitar? Não vou abrir o espaço para o pessoal poder mostrar sua cara feia, certo? Deixa essa cara linda aqui, com esse bigode grosso, para falar com vocês. E a última dúvida, vamos lá. Então, cite um exemplo de um conflito e como se pode ser uma questão. Vamos pegar aqui um conflito por recursos naturais, Oriente Médio. Claro, específico aí o Oriente Médio, mas o Oriente Médio também ele vai muito além, tem a questão cultural. Então eu posso pegar uma reportagem sobre algum conflito do Oriente Médio. Se for só o viés político e cultural, eu posso pegar a Primavera Árabe, eu posso botar um trecho do quadrinho Persépolis, como eu falei aqui para vocês, que tem uma questão do Enem falando sobre a questão do Persépolis, que fala exatamente sobre isso. Então você tem que ele fala sobre toda a mudança política e cultural que existiu ali em torno da modificação do Irã. Ele pode pegar o trecho do filme Argo e relatar sobre o filme Argo, que fala sobre a retirada de agentes, de pessoas que trabalhavam na embaixada norte-americana e durante a Revolução Iraniana receberam um ataque e se refugiaram. E aí, ao se refugiarem, a CIA bola todo um plano de uma produção de determinado filme que vai chegar lá e tudo mais. Então, isso é a diferença cultural, certo? Através de uma mudança política. Você tem a questão que pode ser abordada a cultura anti-ocidental, e a gente já amplia e aborda aí, por exemplo, o movimento do Boko Haram, que foca ali na Nigéria e alguns países do norte africano, que ele diz que a cultura ocidental, a educação ocidental, ela é pecaminosa, ou seja, é um movimento totalmente anti-ocidente. Quando a gente fala anti-ocidente, foca-se os ataques principalmente a questão da Europa e dos Estados Unidos, certo? A questão, vamos dizer assim, por recursos naturais, foca no petróleo, focando a água. Por exemplo, por que as pessoas brigam pelo Rio Jordão? Existe tanto o viés político e econômico da água, como também existe a questão religiosa, por exemplo. Para os cristãos, o Rio Jordão foi o rio que banhou Jesus Cristo. Para os povos árabes, ele já vai ter um outro significado. Para os povos judaicos, ele já tem um outro significado, certo? E quando você vê os conflitos, é importante você fazer as perguntas, né? O que é que causou esse conflito? Quais são os interesses desse conflito? Os principais atingidos desse conflito, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver vendo isso aqui pelo seu YouTube, então deixe sua dúvida aqui. Qualquer coisa, a gente está disponibilizado para qualquer dúvida aí. Abraços, beijos e até mais.